Bom, o tema da aula de hoje, da atividade dessa semana, é o trabalho infantil. Então, você tem essa menina, ela está descascando a mandioca, né, um produto agrícola, né? Ela podia estar brincando, ela podia estar estudando, ela podia estar fazendo uma atividade física, um esporte, porque ela é um ser humano em formação. Então, ela não está pronta ainda a ser um trabalhador na sociedade moderna, né? Eu sou da opinião que a gente não deve levar a ferro e fogo muita coisa que é falada. Mas, se uma criança, ou mesmo uma criança até 11 anos, né, ela ocupa o tempo dela com isso aqui, muito tempo dela, uma parcela muito grande das 24 horas. Se isso visa um rendimento econômico, que naturalmente, se estão usando a criança, é porque ela está saindo de graça. Senão, colocava um adulto para fazer. Certo? Então, na verdade, estão explorando. Então, a exploração da mão de obra do menor de idade, no caso, né, da criança. Então, uma imagem que diz muito. E não é só nessa atividade de processamento de produtos agrícolas. Tem a questão do carvão, da mineração, do lixão, né? Então, existem muitas situações em que estão tirando o direito das crianças e adolescentes de completarem a sua formação, né? Tanto física, como psicológica, como a questão do aprendizado acadêmico, né? Por que eu digo que a gente não pode levar a ferro e fogo tudo? Eu acho que nós devemos ensinar para as crianças e adolescentes a ter responsabilidade. Não há a menor dúvida quanto a isso. Na minha opinião, a criança e o jovem, elas são pessoas em formação. Então, eles têm que ser respeitados, eles têm direito ao lazer, eles têm direito à atividade física, à escola, ao contato com os pais, ao carinho dos pais. Eles têm direito a isso tudo. Porém, ajudar nas tarefas de casa é importante para você dar responsabilidade dos seus filhos. Tá? É que isso não pode comprometer os estudos, as brincadeiras, o lazer, a integridade física e psicológica. Né? Você não pode explorar o seu filho. Você só deve ensinar a ter responsabilidades, mas isso, né, não é explorar o filho. Então, cuidado. Né? Você tem que ensinar a responsabilidade do seu filho, principalmente criança, mas não abusar. Outra questão é a seguinte, o adolescente. Né? O adolescente, a gente sabe que o Brasil tem um problema seríssimo com drogas. E muitos adolescentes entram no mundo das drogas porque não têm oportunidade de obter renda de outra forma. Né? Ele é oriundo de uma família carente, né? Não pode trabalhar legalmente e ele vai para as drogas. Por quê? Não assim exatamente consumir a droga, mas comercializar a droga para gerar uma renda. Então, na verdade, a legislação permite que o adolescente trabalhe a partir de 14 anos.
na condição de aprendiz, ou seja, o trabalho que ele vai exercer é mais aprendizado do que trabalho, na verdade. Então, 14, 15 anos, ele já pode trabalhar, mas é um trabalho que ele mais aprende do que produz, na verdade. Mas já seria o suficiente para tirar grande parte, uma parcela muito grande de adolescentes das drogas. E de 16 a 17 anos, aí sim, pode ser registrado normalmente, né? Logicamente tem um horário certo para trabalhar, não pode ser comprometido a parte física, né? Número de horas e tal. É um trabalho especial, mas já é trabalho. Carteira registrada, tudo bonitinho. Inclusive, no Brasil existe um programa do Jovem Aprendiz muito interessante. Se você tem filho na cidade, vale muito a pena. E se você tem 16, 17 anos, procure se informar sobre o programa Jovem Aprendiz. Muito interessante, muito bom. Você vai ter um aprendizado tanto no meio do trabalho, como também instituições de ensino que vão alicerçar nesse projeto Jovem Aprendiz. O trabalho infantil, o que ele é? Ele é a exploração de mão de obra. De quem? De criança. O que é criança? É o cidadão de 0 a 11 anos. E adolescente? É aquela pessoa que tem de 12 a 17 anos. Então, se houver exploração de mão de obra de criança e adolescente, nós vamos chamar isso de trabalho infantil. É isso que é trabalho infantil. Tem uma pergunta lá que diz o seguinte, ela é formulada assim: trabalho infantil é crime? Sim. Trabalho infantil é crime. Salvo algumas exceções. O adolescente, 14, 15 anos, se lá no trabalho dele ele tiver uma condição de aprendiz, ou seja, ele mais aprende do que trabalha, mais aprende do que produz. Ou também, outra exceção, se o adolescente estiver entre 16 e 17 anos. Mas só alguns tipos de ocupação, não é qualquer uma. E o horário entre as 6 e 22. Não pode trabalhar 5 horas da manhã, nem de madrugada. Tá? Nem tarde, horas da noite, 11 horas da noite. Não pode. Fora essas exceções, trabalho infantil é crime. Quais são os prejuízos do trabalho infantil? São os prejuízos na formação do ser humano, na formação integral do ser humano. Então, o trabalho infantil pode produzir doenças e problemas psicológicos, sequelas causadas pelo tipo de trabalho. Às vezes ele pode ficar com um problema na coluna, porque ele pegava peso e ele não tinha estrutura física para pegar aquele peso. Ele era uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, não podia estar carregando aquele peso. Então ficou com uma sequela para o resto da vida, um problema na coluna. Ou um acidente de trabalho, né? Ele ainda não tem aquele nível de concentração de um adulto. Então ele pode perder um dedo no trabalho, perder uma mão, numa máquina, se queimar. Então, um prejuízo do trabalho infantil, os acidentes. Baixo rendimento, abandono escolar. O trabalho, ele sempre afeta a escola, né? Principalmente na fase infantil ou de adolescência, se não for respeitando a lei. Despreparo para o mercado de trabalho. Começa a trabalhar cedo, não frequenta a escola, então ele resolve um problema a curto prazo, coloca dinheiro em casa. Mas no futuro ele não vai conseguir concorrer no mercado de trabalho porque ele não tem formação. Então, vai ter um problema muito sério a longo prazo.